todos. Quero agradecer o convite, em especial da Vilma Mascarenhas e também do Instituto Municipal Anísio da Silveira, por poder estar aqui participando desse dia, desse debate tão importante e poder também partilhar um pouco da minha experiência. Então, parabéns a toda a equipe também do seminário por promover esse encontro, ainda com todas essas adversidades, né, do momento. Eu sou atriz, trabalho com teatro há 12 anos no Rio de Janeiro e há 3 anos eu iniciei uma pesquisa artística sobre saúde mental. Então, eu, junto com os meus amigos e parceiros, Ana Fernanda e Bruno Peixoto, da Embarca Jornadas Teatrais, a gente criou um experimento cênico chamado Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo. Esse trabalho aconteceu no Espaço Travessia, que é um dos espaços de cultura e arte dentro do Instituto Municipal Anísio da Silveira, também com o nosso parceiro e super parceiro do projeto, Marcelo Vale, e a Vilma Mascarenhas também, desde o início. E esse trabalho, ele recolhia relatos de pessoas que vivenciaram a experiência manicomial. Então, a ideia era exatamente como a Tânia estava falando, dar voz a essas pessoas que foram caladas por tanto tempo. Então, a gente trabalhava esses relatos, isso acontecia de forma itinerante, dentro das dependências do hospital. E essa apresentação acontecia com funcionários, com familiares e usuários da rede pública de saúde mental e com visitantes. Então, era itinerante por esse espaço. No final, a gente abria também um espaço para debate com essas pessoas. E eu preciso dizer que foi uma experiência transformadora para mim ao longo dos anos. Isso aconteceu durante 3 anos, de maneira regular, dentro do Espaço Travessia. E isso foi muito transformador para mim, pessoalmente e profissionalmente, inclusive, porque desde de questões técnicas até humanas mesmo, eu nunca tinha me colocado nessa situação, então a gente ficava muito próximo do público, com possibilidades de interferência e com praticamente sem o controle do que seria uma apresentação, né? Completamente diferente de se colocar no palco e a plateia sentada, né? E era exatamente isso que nos interessava, assim, foi um trabalho feito para aquele espaço e que contava com aquelas pessoas para ele ser construído, né, de maneira inteira. Então, depois de um tempo, assim, que a gente já estava lá fazendo ao longo desses anos, isso foi criando eu fui criando uma inquietação, porque a minha vontade era de levar essa discussão da saúde mental para fora, para além dos muros do hospital e para além da área em que já era um assunto discutido, levar isso para pessoas que não têm contato com esse assunto, né? Porque, assim, para mim, eu vou falar a partir da minha experiência, a partir do momento em que você olha para a questão da saúde mental e para a sua realidade, conhece essa realidade, que é uma coisa ainda hoje muito à parte da sociedade, é impossível deixar de olhar para ela. Então, a minha vontade era realmente expandir esse assunto. E no início desse ano, eu decidi, junto com o diretor Ivan Sugarrara, a me aprofundar nos textos da Maura Lopes Cansado. Eram textos que eu já conhecia, que a gente inclusive trabalhava no Lugar de Cabeça, e o Ivan também assistiu algumas apresentações no Espaço Travessia. Então a gente decidiu, no início desse ano, se aprofundar nesses textos dela para criar um novo espetáculo teatral. E aí veio a pandemia, o isolamento social e o confinamento. E a gente, naquele momento, morando no mesmo apartamento, a gente decidiu seguir com a nossa ideia. Assim que veio a pandemia, a gente decidiu seguir com a pesquisa dos textos da Maura. Aí, naquele momento, a gente habitava o mesmo apartamento e nessa situação de confinamento, nesse primeiro susto que a gente levou, né, ainda sem saber até quando isso ia durar,
E aí a gente falou, bom, vamos seguir aqui essa pesquisa. E eu revi os textos da Maura. E a Maura Lopes Cansado, para quem não sabe, ela é uma escritora brasileira, escreveu 2 livros, escreveu e publicou 2 livros na década de 60, e durante, bem assim, resumidamente, durante a vida dela, ela passou por diversas internações. Então, ela é uma pessoa que ela tem essa experiência do fora e do dentro do hospital, e ela passou a vida dela inteira entre a instituição psiquiátrica e a sociedade, o mundo aqui fora, então, buscando, né, realmente esse lugar, essa identificação, uma forma de estar no mundo, e ora ela acessava e ia para o hospital, e ora voltava para o mundo. E foi impressionante quando eu me reconectei com a obra dela, nesse momento em que a gente se encontrava confinados, assim. Eu já conhecia os textos, inclusive, como eu falei, a gente usava no lugar de cabeça, no lugar de corpo, mas naquele momento em que eu me encontrava confinada, aquele texto teve um outro significado para mim, como se eu estivesse redescobrindo ela mesmo. E aí eu acho muito importante colocar aqui que toda essa identificação que eu falo e que eu vou falar daqui para frente tem muito a ver com o mundo interno, com a estrutura e com o que acontece internamente com o ser humano, com o sofrimento psíquico que é comum a todos. Porque, claro, eu não poderia comparar, acho que não poderia comparar o que a Maura escreveu no momento em que ela vivia e as atrocidades que aconteciam, ainda mais naquela época, dentro das instituições psiquiátricas, com a situação em que eu me encontrava confinada no meu apartamento, com comida, condições de higiene, enfim. Então, a identificação é muito mais pelo mundo interno e subjetivo que ela conseguiu traduzir nas palavras dela e que eu experimentava naquele momento. E que num outro momento que eu não experimentei, não estava em situação de isolamento, isso não me acessou dessa forma. E aí, com esse avançar da pandemia, do isolamento social, foram se passando semanas e meses, e mais um mês e outro mês, foi aumentando assim uma inquietação, e eu vi, aliás, logo no início, acho que com um mês mais ou menos, ou algumas semanas, eu vi uma frase na internet que falava assim: e tem gente que ainda acredita no isolamento social como uma prática de saúde mental. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, é isso. Agora uma luz foi jogada no termo saúde mental. É claro que eu falar isso aqui agora, depois de 9 meses, né, quase que a gente está nessa, hoje em dia, o termo mesmo, saúde mental, ele já está muito mais difundido, muito mais falado, as pessoas já. Isso está na boca das pessoas. E por esse lado, eu acho que é algo muito importante de ter acontecido. Mas naquele momento eu vi como assim, é o momento que as pessoas estão olhando para isso, elas estão percebendo e estão entendendo que isso está muito mais próximo e muito mais dentro da gente do que a gente pode imaginar, né? Então, nesse momento, eu aproveitei para fazer o que eu queria, que é exercitar aquela inquietação que eu tinha de levar o assunto da saúde mental para fora do mundo do muro dos hospitais. Era uma chance de colocar a minha inquietação artística e pessoal também, e aproveitar que as pessoas estavam abertas, né, estavam disponíveis a ouvir e a trocar sobre esse assunto. Paralelo a isso, a essa questão da saúde mental e do isolamento e da quarentena, a pandemia se estendendo, os artistas enfrentavam, os artistas de teatro, né, principalmente, que é o meu caso e do Ivan, a gente enfrentava um grande desafio do nosso ofício, que é o que é o teatro quando se tira a presença do outro.
o teatro sem o público. Foi um primeiro baque que, assim, vários amigos, colegas de profissão, pessoas tendo pautas canceladas e muitos técnicos da área teatral não podendo exercer seu trabalho, e a gente pensando o que vai ser do teatro. E naquela época, né, já parece mesmo, faz muito tempo, são 9 meses já nessa, a gente pensava, a gente tem a câmera, a gente pode filmar, mas isso é o teatro, a gente vai conseguir acessar a pessoa, aquela presença, assim. Então eram inquietações que vieram surgindo, e com isso a gente, eu e o Ivan, criamos o projeto Trajetórias, com a intenção de criar obras teatrais e audiovisuais e trabalhar sobre trajetórias de pessoas e que tiveram suas vidas influenciadas por trazer esse paralelo entre internações psiquiátricas, internações institucionais e situações de isolamento impostas por situações trágicas, assim, como a gente está vivendo agora no caso da pandemia, mais uma ditadura, uma guerra. Nesse caso, nesse momento, a gente se concentra muito na questão da saúde mental, da pandemia, do isolamento e confinamento, que é o que a gente está vivendo. Então, a partir daí, a gente fez vídeos, curtas-metragens, uma peça-metragem chamada No Interior, que já foi o nosso primeiro trabalho em cima desse primeiro momento de estudo sobre o texto da Maura. Fizemos também Ausência, que é um outro trabalho que aborda a ausência do confinamento, que a gente está vivendo muito a partir do corpo, então não tem fala, é um trabalho todo corporal. E toda essa nossa divulgação e apresentação desses trabalhos foi feito online. E isso foi muito bonito de ver como os artistas se apropriaram dessa ferramenta e fizeram acontecer essa presença de alguma forma. A gente viu isso, a gente presenciou, a gente abriu debates e conversou com o público depois das nossas apresentações. Eu, enquanto espectadora, também assisti e vivi essa experiência. Então, assim, nunca, na minha opinião, e acho que assim, de todo mundo, né, nunca vai substituir a presença física, real, assim, física, mas eu acredito que a gente descobriu uma ferramenta que pode agregar a experiência artística, porque acho que o ponto principal a gente consegue chegar muito mais longe, né, do que a presença física, o alcance é muito maior. E agora, para falar mais especificamente da arte, assim, o que eu fiz até agora, nesses 8, quase 9 meses de projeto Trajetórias com o Ivan, com os nossos trabalhos, foi trabalhar e elaborar o nosso sofrimento. E a arte, ela tem isso, né? Ela dá forma para coisas, para sentimentos que às vezes a gente nem sabe que sente, às vezes a gente sente, não sabe lidar, e a gente traduz isso, coloca isso num código que ele é acessível ao outro. E aí a gente compartilha, e nesse momento há um pacto, né? Assim, e para mim é isso, assim, a arte ela faz com que a gente busque entender a partir do reconhecimento e do pertencimento. Então a gente pode sofrer, mas a gente sofre junto, a gente sofre acompanhado. A gente sofre identificando o sofrimento e se identificando com o outro. E ainda abrindo uma possibilidade de construção de sentido, né? De lidar com aquilo. É bem isso que eu entendo, assim, e eu entendi isso vivendo, que é a arte como canal. Muito da minha experiência, eu falo da arte, mas da minha experiência teatral, né? No Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, por exemplo, tinha uma cena em que a gente... Bom, todas as cenas eram muito juntas umas das outras, né? E aí teve uma interferência que várias mulheres começaram a pegar meus objetos de cena, assim, meu copo, minha xícara, meu cigarro. E por um momento eu pensei, meu Deus, eu preciso continuar minha cena, e agora, o que eu faço, né? E logo em seguida caiu uma ficha para mim, que eu pensei, não, eu não tô aqui para fazer a minha cena, eu tô aqui para isso, né?
Se elas estão tomando um café, sentadas, ouvindo o que eu estou falando, estão aqui comigo, é porque elas se sentiram à vontade para estar aqui. E era o que a gente estava fazendo lá, né? Colocando e dando voz a esses relatos, justamente para que elas buscassem e entendessem essa rede, né, de pertencimento, de reconhecimento, e pudessem também falar, e a gente também fosse alimentado com isso. Então, é essa troca que a gente tem que estar muito aberto e disposto. Então, eu acredito que se eu faço uma arte que faz sentido para mim, ela pode fazer sentido para o outro. E aí a gente se constrói, né? Então, um dos questionamentos que nos veio, assim, da Maura, a partir dos textos da Maura, é como sobreviver ao isolamento, como ressignificar o isolamento, né? Como sobreviver a isso, sem sucumbir à loucura, à melancolia, à depressão. E eu diria que buscando a arte, porque a Maura diz, né? Ainda que tudo pareça perdido, sigo escrevendo. Em verdade, escrevo sempre. Isso me parece um ato de fé, de esperança. Ainda que tudo pareça perdido, sigo escrevendo. Em verdade, qual a razão que me leva a escrever, a falar, a respirar? Então, a Maura, ela sempre buscou a escrita dela, a arte dela, como uma âncora, como um suporte, né? Alguma coisa ali que trouxesse ela para o centro dela. E agora, nesse momento, é o que eu vivo. Agora, na verdade, são os escritos dela, a obra dela, que tem me alimentado, que tem me segurado. Eu estou já há quase 5 meses, agora em isolamento, com o diretor Ivan Sugarrari, com a atriz Maria Augusta Montero, ensaiando esse novo espetáculo baseado nos textos da Maura, numa área rural, e é isso que tem nos segurado, e é isso que tem nos alimentado, nos ajudado a traduzir o que a gente tem sentido e vivido. Então, só para finalizar, eu coloquei o nome da minha fala de lugar de arte, lugar de cura, para propor que a gente pense a arte como um caminho para a cura, mas não uma cura definitiva, uma cura resolvida. É uma busca desse processo da cura. Até porque, acho que nunca, né, como antes, a gente viveu tanto essa ideia do um dia de cada vez. Então, a minha proposta é que a gente entenda a arte como uma busca pela cura, por esse processo. Eu acredito muito na arte, sim, como uma estratégia de vida, porque é a partir dela que a gente consegue dar contorno, forma e ferramentas em busca de um caminho dessa cura. Como eu aprendi com a Vilma Mascarenhas, agora para finalizar mesmo, a pessoa não adoece sozinha, ela adoece no mundo. Então é no mundo que a gente tem que se curar. E é nessa ideia que eu acredito que o teatro traz do coletivo, é se curar como um grupo, como uma sociedade, a partir do reconhecimento. É isso, obrigada.